Bom, galera, primeiro vídeo post, o assunto Zico, é o assunto que está mais em voga atualmente. E eu vou pegar como gancho o que o João Guilherme acabou de botar no Twitter. Ele falou que se o Flamengo tá ruim com o Zico, imagina sem o Zico. Mas só uma pergunta, por quê? Por que vai estar pior sem o Zico? A grande pergunta que eu me faço e que eu queria saber a resposta dos ziquistas de plantão, das pessoas que consideram o Zico um deus, qual é a relação entre uma pessoa chutar uma bola, ou matar no peito, ou cabecear? Qual é a relação entre uma pessoa ser um ótimo jogador, um estupendo jogador, e ser um bom gestor, e ser um bom treinador? Na minha avaliação, o Zico até hoje não foi um bom treinador. Não anula a grande carreira que ele tem como jogador. Pior ainda, eu acho mais distante ainda da carreira como jogador, gestor do futebol, contratar jogador, disciplinar. Até o momento, o Zico trouxe para o Flamengo o Renato Abreu, jogador mediano, muitas pessoas eram a favor, muitas pessoas eram contra. A grande qualidade dele é chutar de fora da área, a porrada, o chute forte. Em 7 jogos eu vi ele chutando 2 bolas para gol, onde bateu uma falta contra o Rogério. O Rogério pegou. Completamente fora de forma, com uma barriga enorme. Renato Maurício Prado botou isso no blog dele. Acho que ele já tinha estreado, inclusive. O Renato estava para estrear. Uma barriga enorme, o cara vai para campo. Isso demonstra o quê? Desespero. O Zico é o gestor, o Zico é o dono do futebol. Se um jogador nesse estado vai para campo, é porque alguém mandou ele para campo. O treinador, será que o treinador acha que é correto um jogador desse para campo? Não sei. O David ontem falou que não tem condição de jogar, que ele está completamente fora de forma. O Renato Abreu falou a mesma coisa. Por que eles vão para campo? Pelas declarações, eles não estão muito satisfeitos de ir para campo. Eles não concordam em ir para campo. Alguém está mandando eles irem para campo. Será que demonstra um pouquinho de desespero isso? Desespero que me lembra, sem falar em valores, né? Se fala muito em valores, que Diogo e David, cada um, estão recebendo mais ou menos 450 mil por mês. As 2 contratações são feitas em cima da hora, no final. O Zico tinha pelo menos um mês já tendo assumido o Flamengo. Era evidente que contratações feitas dessa forma, se não contratar, a torcida ia pegar ele pelo pescoço, é evidente que ia pagar muito. Quer dizer, uma das esperanças que eu acho que os rubro-negros tinham em relação ao Zico, de seriedade, de lisura, que ele tanto fala, era de não pagar as fortunas que o Flamengo sempre pagou. O Flamengo é o time que mais paga a jogador. O Flamengo pagava 60, 70 mil reais aquele Júnior, aquele garoto que começou com o Jonatas, que se achava o Pelé, né? Ele dava um passe de 3 metros, olhando para o lado e tocando para o outro. Ele traz Diogo e David, até agora não fizeram nada, mas a culpa não é deles, não, são bons jogadores. Agora que é um absurdo pagar 1 milhão pelos 2 de salário, né? Seja o Zico, seja o Marcos Braz, seja o Márcio Braga, seja a Patrícia Amorim, seja um vascaíno que esteja no comando do Flamengo. Ele traz Leandro Amaral, Borges e Valbaiano. Não se fala se eles são bons jogadores ou não. Agora só se fala se foram os filhos dele que ajudaram nas transferências ou não. Beleza que não tenham sido os filhos. Tudo bem. A lisura vai continuar, a transparência vai continuar. Mas como é que ele traz o Valbaiano? Eu acabei de falar que o fato de ser um grande jogador não implica em ser um grande treinador. Sabe por que eu estou falando isso? E pegando o Zico como prova? Entendimento de futebol. Uma pessoa que treina tem que entender de futebol, correto? Beleza. O Zico ele tem 1 mês de gestor de futebol, né? Ele foi presidente do CFZ, mas vamos lá, gestor de um clube grande como o Flamengo, ele tem 1 mês. Ou seja, a experiência que ele tem para avaliar um jogador é como treinador de futebol. Ele falando do Valbaiano, ele diz o seguinte: um jogador que é vice-artilheiro do campeonato, faz 18 gols, não pode ser um mau jogador. O fato de fazer 18 gols, pura e simplesmente, não indica nada. Na hora de você avaliar um jogador, de você conceituar um jogador, se ele é ou não para um time como o Flamengo, um time grande, que vai jogar em cima do adversário, que não vai jogar de contra-ataque normalmente, você tem que avaliar se esse jogador tem capacidade técnica. Um time grande vai jogar em cima do adversário, como eu já falei no blog. Um time grande vai ter que ter atacantes com qualidade técnica. Ele vai ter que se desvencilhar da marcação. O Valbaiano, o Souza, o Dimba, são jogadores que foram artilheiros pelo Goiás, o Josiel pelo Paraná. São jogadores que jogavam no contra-ataque, com espaço. Você tinha um jogador de velocidade, você tinha laterais excelentes, como o Goiás tinha o Vitor, tinha o Paulo Baier na época do Souza. E esse jogador acaba fazendo gol porque ele tem espaço. É por isso que o Valbaiano não deu e não vai dar certo no Flamengo.
que você trouxe, Zico, com lisura, com transparência. Outros com menos lisura e menos transparência também trouxeram. É por isso, os erros são muito semelhantes, os do Zico com os do Marcos Braz, com o do Hélio Ferraz. Ele pode ser mais honesto? Pode. Eu não sei se os outros são inteiramente desonestos. Pode. Mas o que está incomodando a torcida do Flamengo hoje é essa loucura, esse fanatismo, essa doença de que falou-se mal do Zico é contra o Flamengo. Uma palavra que está muito em voga nessas comunidades. Se você fala mal de alguma coisa, você é corneteiro. Enfim, corneteiro. Elas acham que isso é cornetar. Eu não sei o que é cornetar, não me interessa. O que me interessa é o seguinte: o Zico como administrador, até o momento, é uma calamidade. Os jogadores não dão certo. Ele demite o Rogério dizendo que foi a torcida que mandou o cara embora. Depois já voltou atrás na entrevista na Rádio Globo, já falou que não é bem assim, que ele ouviu várias pessoas, que ele também achou que o treino estava meio esquisito. O jogador estava desmotivado. Estava desmotivado por quê? Ele procurou saber? Jogadores que ganham uma fortuna, ele procurou saber porque estava desmotivado? Não, né? Como achei um absurdo o Marcos Braz, numa entrevista, falei isso na entrevista com o Andrade, citei isso, dizer que o Wagner Love teria os mesmos privilégios do Adriano. Falei isso em público. Um absurdo. Absurdo como é um absurdo o Zico, como gestor do Flamengo, fazer o que está fazendo. Contratar quem está contratando. Dizer que demite um treinador porque a torcida mandou. E agora com o Silas? Se a torcida chamar de burro, vai mandar embora também? Vai fazer o quê? O Rogério era obrigado a botar os jogadores que o Zico contratou. O Zico diz que o Rogério, a comissão técnica, aprovou as contratações, entre elas o Borja. Que técnico em sã consciência vai chegar para o Zico e falar assim: não, Zico, esse jogador que você está indicando, eu, o Rogério, um treinador interino, né, na prática, vamos combinar? Eu não quero esse jogador, eu não aceito esse jogador. É evidente que se o Zico falou, o Rogério vai botar em campo. Porque não tinha outro. E porque foi o Zico que indicou. O maior ídolo da história. O maior ídolo da história do Flamengo, como jogador. Como treinador, nunca teve no Flamengo. Como gestor, até o momento, é tão ruim quanto os outros. Se você ignorar o assunto honestidade, é tão ruim quanto os outros. Contrata mal como os outros. Se for um absurdo, o Marcos Braz, como eu falei agora há pouco, propagar a zona no Flamengo, o Zico fala em público. Ele diz que a torcida manda embora o treinador. E aí? E os ziquistas vão dizer o quê? Eles vão dizer que se o Zico falou, tá certo. Esse é o argumento de quem torce pelo Zico, não pelo Flamengo.